Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse aqui é o Engaja Talks, o podcast sobre marketing de engajamento produzido pela MCI. Quando as pessoas se unem, a mágica acontece. Vocês vão ver isso acontecer aqui. Aqui o engajamento é a varinha de condão que impulsiona a inovação e o crescimento das pessoas, negócios e multiversos. Nas nossas conversas, nós vamos discutir caminhos para o público interagir com a sua marca, sempre buscando maneiras de fazer isso de forma mais responsável e mais sustentável. Mais um convidado no nosso Engaja Talks, Leandro Matos. Muito bem-vindo. Já sei que eu vou quebrar minha cabeça hoje aqui. Eu já sei de tudo isso, mas a gente está começando todos os engajas perguntando para as pessoas quais são os superpoderes dela. Você tem meio cara de super-herói já? Qual que é seu superpoder? Bom, me chamam de Professor Xavier, né? Então, se for para começar a história... Mas se eu for pensar em meu superpoder, eu tenho uma empresa chamada Cogniscience, nós descobrimos talentos. Isso é o que eu gosto de fazer. Eu trabalho com inteligência, já faz 10 anos, sou pesquisador em IA, neurocientista, e eu estudo a inteligência natural e artificial já faz um tempo. Eu sou apaixonado por esse tema. Então, quando chegou a inteligência artificial de uma forma fácil, né, como hoje a generativa, eu fiquei muito feliz. Mas se eu for pensar em superpoder, eu gosto de identificar inteligência nas pessoas e, feito isso, como empoderar. E muitas vezes essa pessoa está em rincões do país, né? Ela não tem acesso a centros de inteligência, escolas de último nível. Então, se eu for poder escolher um superpoder, seria esse: identificar e potencializar a inteligência. E como você percebeu isso e transformou isso no teu trabalho, né? Porque isso é uma inteligência não artificial. É verdade. A história começou, eu fui uma das primeiras pessoas a trabalhar com neurociência aplicada ao consumo no Brasil, com um laboratório. Então, eu trabalhava com análise de eletroencefalograma para identificar qual parte cerebral, cortical, ativou quando a pessoa viu determinada propaganda, rastreamento ocular para ver se olhou para logo ou se olhou para o dizer, atividade cardíaca, sudorese palmar, enfim, as questões comportamentais e fisiológicas que remetem à emoção. Eu acho isso muito louco! Então, a gente identificava isso com aparelhos, porque a resposta fisiológica ela é muito confiável. Se eu te perguntar agora, falar assim, não dilata a pupila, você consegue ou não? Não consegue porque é uma reação involuntária. Se é involuntária e você não controla, é uma informação confiável, concorda ou não? Sim. Eu sei que dilatação da pupila tem a ver com intensidade emocional. Ai, por isso que minha pupila é sempre dilatada? Ela tá dilatada, não tá? Ela é sempre, agora, mas ela é sempre. Verdade. Eu, quando vou no oftalmo, eu não dilato, porque ela sempre é. Olha, já tá assim. Tem a ver com intensidade emocional. Pode ser. Nossa, nossa, não Leandro, mexa. Assim, obrigada. Resolveu os 10 anos desde de terapia. Desde que não mexa também em iluminação, né? Iluminação também afeta, mas em relação à intensidade emocional, você tem uma relação ali. Aí eu fazia isso com o laboratório. As empresas nos contratavam, né, para identificar essas reações emocionais, depois pegar o relato das pessoas, com aquelas pesquisas qual e quant. Aí um dia a minha sócia, que era minha colaboradora no dia, falou assim: Leandro, a gente tem tanta tecnologia legal aqui, não dá para ajudar as pessoas com isso? Eu falei, pô, Andressa, não estamos ajudando não, a empresa vai vender mais, né, bater meta, olha o ROI chegando. Assim, não, eu queria ajudar de verdade. Pô, mas queria ajudar de verdade? Queria ajudar de verdade quem, né? Quem que você queria ajudar? Ela disse, eu queria ajudar os autistas. Não é correto falar autista, né, mas pessoas com TEA. Mas eu queria ajudar os autistas. Como é que a gente pode ajudar as crianças com TEA com essa tecnologia avançada que nós temos aqui? Eu não sabia o que responder para ela. Só que eu sabia que eu não podia responder uma coisa que era não. Aí a gente foi pesquisar como fazer isso. E nós criamos um chatbot que identifica comportamentos indicadores de TEA com a conversa. Pegamos aqueles protocolos médicos, embarcamos com inteligência artificial, soltamos na sociedade, nós nunca cobramos R$1 por isso. Essa empresa foi fundada em 2017, nós vencemos todos os principais programas de startup do Brasil, foram 12, vencemos da ONU, vencemos em Dubai como uma das 5 melhores startups de saúde do mundo. Fomos acelerados pelo fundo Mubadala do Sheik e graças a Deus tudo aconteceu. Criamos um outro produto para identificar talentos e inteligência. Esse sim é remunerado, esse a gente vende. Autismo é causa pra gente e começou daí. Então era uma ação social, não era para ser empresa não. Uau. Era uma ação social que era para chegar para pai e falar, olha pai, tem esse software para você usar. E Deus quis que de repente aconteceu. Que demais. E aí a gente falando sobre inteligência artificial muito, como que a gente usa a inteligência artificial para as estratégias de engajamento nas áreas de marketing? Sei lá, acho que é um tema muito amplo, assim, mas como fazer isso? Eu vejo uma dificuldade, primeiro, hoje nós estamos no momento, esse é um exemplo muito legal, né, o HSM+. É um evento de conteúdo. Tá? Nós temos muito conteúdo legal aqui. Qual é o segundo passo? É a aplicação desse conteúdo.
E é aí que eu vejo hoje a dificuldade do Brasil, que é a aplicação da inteligência artificial para gerar retorno sobre investimento. É esse gap que nós vivemos hoje. A inteligência artificial generativa, ela tem um poder de criação, mas também ela pode ter vieses e pode, como se fala coloquialmente, né, ela pode alucinar se você não tiver capacitação técnica para gerar uma análise de acurácia no final. Ou seja, tirando a academia de lado, dá para fazer, só que poucas pessoas hoje estão preparadas para esse segundo passo, que é de fato criar o resultado. E ali tem uma grande oportunidade, que é onde eu trabalho hoje. Tá? Mas é transpor, porque para colocar essa IA para resolver problemas do marketing, do judiciário, como é meu caso, da saúde, a pessoa precisa reimaginar o trabalho dela, contando com a capacitação técnica da IA. Ela tem a capacitação técnica da IA? Ela tem condição e tempo e foco para reimaginar o trabalho dela? Se ela não tiver essas duas coisas, vai ser bem difícil gerar retorno sobre investimento. E eu acho que, não sei, assim, eu acho que vem melhorando, mas a priori as pessoas receberam a inteligência artificial como algo apavorante, assim, tipo, ixi, vão tomar o meu... Acho que o clichêzão é vão tomar o meu lugar, né? Você acha que isso melhorou já? Já passou essa fase? Eu acredito que não. Essa fase, ela permanece, mas quando inventaram a calculadora foi do mesmo jeito, né? Então nós estamos acostumados com esse tipo de problema. Mas é toda dança brusca, né? Toda grande tecnologia que chegou, ela passou por essa dificuldade. Minha angústia em relação a essa opinião das pessoas é que não tem volta. Se nós olharmos a inteligência artificial como um produto, a minha primeira graduação foi administração. Depois que eu fui fazer biologia, neurociência, uma das primeiras aulas de administração, a pessoa aprende um gráfico que é gráfico de adoção de produtos, que é mais ou menos assim, uma curva. Então, quando se lança um iPhone, uma pequena parcela da população corre na loja um dia antes e dorme lá na frente. Faz fila. Esses são os inovadores, assim, eles querem inovação, independente se é bom ou ruim, eles querem. Já estão convertidos. Só que tem um oposto, que mesmo se cair 50% o preço, ele não compra. Ele é contrário àquela inovação. 2,5% de um canto, 2,5% também no outro extremo. O segredo está em como nós vamos lidar com a maioria, tanto inicial como tardia, que é o meio do gráfico. Se nós olharmos a IA como um produto, ela vai dar desse tempo para as pessoas adotarem. Qual que é a minha angústia? Se nós esperarmos, a IA não é só um produto, é uma tecnologia de transformação profissional e social. Se nós demorarmos, se essas pessoas demorarem, elas vão ficar fora dessa transformação. E aí nós vamos ver algo semelhante ao que aconteceu quando chegou a internet. Segundo estatísticas, cada emprego que a internet cortou, ela criou outros 20. Só que não deu tempo para as pessoas fazerem essa transição. E na IA, essa transição vai ser mais rápida. E é por isso que a gente tem que correr e entender como fazer, como gerar valor, adotar essa... Ela é perfeita? Não, ela não é perfeita, só que ela melhora a cada dia. Agora é só engenharia, não tem que inventar nada novo. É um dos princípios básicos da engenharia, que é a melhoria contínua. Ela está evoluindo a cada dia. Então, uma dica de amigo para essas pessoas, pesquisarem, entenderem, porque isso não tem volta, foi como a internet. Aquelas pessoas que foram contra a internet na época, como ficaram depois? Sim. Sim, e você falou sobre isso, né? Que a IA é uma ferramenta de transformação social e que é isso, a gente não pode perder esse tempo porque ela é muito mais rápida que a internet. Como você acha que, quais são as transformações que ela vai trazer no nosso modo de trabalho, no nosso modo de convívio em empresas, Eu adorei sua pergunta, eu estou escrevendo, eu estou terminando um livro que chega nas bancas daqui 15 dias. Tá? O nome dele é Inteligência Híbrida. E o que eu percebi como neurocientista e uma pessoa que aplica a IA e vive de resultado dela, principalmente no judiciário e também no mercado da iniciativa privada. Pela primeira vez na história da humanidade, nós temos uma ferramenta que a partir do momento que a gente trabalha com ela, a gente fica mais expert nela, no manuseio dela, ela também fica com a gente. Essa é a primeira vez que isso acontece. Desde a clava até o carro, né? O carro é uma extensão da gente. Quando a gente dirige, a gente sente o carro, né? A gente sabe onde o pneu vai passar, ou pelo menos deveria saber, né? Onde está o para-choque. Isso é o que você espera, Leandro. A expectativa é essa. Tá. Então, mas a ferramenta é uma extensão do nosso corpo. Isso gera uma neuroplasticidade no nosso cérebro, que o seu cérebro muda, ele amplia. A IA está fazendo a mesma coisa com a gente.
ela também aprende no decorrer, conforme a gente trabalha com ela, ela também aprende com a gente. Esse é o aprendizado, né, de máquina. Agora, o que eu percebo? A IA está melhorando, aprendendo com a gente. Nós estamos melhorando, aprendendo com a IA. Só que essa soma de 1 mais 1 é mais do que 2, porque o nosso cérebro está ampliando, sabendo como contar com a IA. Tem um gol famoso, não é da minha época, eu também não acompanho muito futebol, mas é um gol que ficou muito famoso, que o Pelé toca pro Carlos Alberto. Ele toca sem olhar. Foi um dos gols mais bonitos de todos os tempos. Como é que o Pelé fez aquilo? Porque ele sabia. Inteligência artificial, brincadeira. Ele sabia, assim, o time estava tão entrosado que ele sabia. Então, o que está acontecendo, né? Inclusive, quem fez essa observação foi o professor Nicoleles. Mas o que está acontecendo? A nossa capacidade cognitiva ela está sendo ampliada, sabendo o que esperar de volta da IA. Eu sou contrário às pessoas que falam a gente está diminuindo o QI por conta da IA. Pelo contrário. Tudo bem que nós estamos deixando de executar algumas tarefas braçais, por exemplo, tabuada. Há muito tempo que a gente não decora tabuada. Quanto que é 7 vezes 8 mesmo? Caramba, ó, complicando a história aqui. 7 vezes 8 é sacanagem, porque todo mundo sabe que a tabuada do 8 é uma, e a do 9 é a mais complexa. Porque a gente não usa mais. 3 vezes 2 é 6. Mas pensa bem, né? Pensa bem, pra que decorar 7 vezes 8, cara? Não foi necessário, a gente não perdeu nada com isso. Nosso QI diminuiu por isso? Não, você ocupou e criou outras funções para aquela região. Está acontecendo a mesma coisa com o nosso cérebro utilizando a IA, só que de uma forma diferente agora. A ferramenta aprende com a gente aprende com ela. 1 mais 1 é mais do que 2. Essa, na minha opinião, é a inteligência híbrida, que é mais do que você aprender a trabalhar com a IA. É você já saber o que vem dela quando você está fazendo esse trabalho, e a sua capacidade, sabendo que você não tem que fazer um super texto com todas as regras ortográficas, não que você não tenha que aprender ortografia, mas você sabe que muita coisa já vai ser delegado. Só finalizando esse raciocínio, o ser humano aprende... Mas tem esse medo, né? Você falou da ortografia agora. Eu fico, assim, não sei se eu tô sendo leiga e se eu tô sendo muito hippie, muito roots, muito... Mas fica esse medo das pessoas deixarem de aprender a escrever, ou é isso, tipo um livro escrito por uma inteligência artificial, fico pensando nas artes mesmo, se ocupa o lugar de um escritor, já que né, eu acho que é um medo, talvez em umas áreas não, mas em outras um pouco mais arriscadas, não? Eu pergunto assim, medo do quê? Medo da IA criar algo errado? Eu tenho medo de tudo, ou medo de perder o emprego? Medo da IA criar algo errado ou medo de perder o emprego? Não, eu tenho medo de perder os artistas, mais do que de criar algo errado, né? Eu tenho medo de uma obra de arte deixar de ser produzida porque criou-se uma maneira automática de criar uma obra de arte. É muito louco isso, esse pensamento de artista? São todas visões, né? A gente não tem aqui a tábua dos 10 mandamentos. Posso te apresentar uma outra visão? Claro. Não discordo de você, não. Não, tá? eu fico só preocupada. Não é uma certeza. Talvez isso não interfira em nada, porque eu vou continuar gostando de ler o Milton Ratum, porque é o Milton Ratum. Sim. Eu acredito que nós vamos coexistir. Nós vamos ter artes criadas pela IA, artes criadas pelo humano e artes híbrida, porque o humano vai usar a IA para ocupar uma parte onde ele não tem excelência. E aí nós vamos dar início a um outro tipo de entrega, que é essa arte híbrida, assim como a inteligência híbrida. O negócio do tempo que você falou, que eu acho muito, que eu não sabia, né, era ignorância minha, que é isso, que a gente está perdendo tempo no sentido de, o perder tempo é o tempo de eu ensinar a inteligência artificial a pensar comigo, é isso? Sim. Existe uma parte dessa IA generativa, vamos pegar aqui o exemplo da Microsoft, no Copilot, que é a solução de inteligência artificial deles, chamada Graph. O que é o Graph? Quando a pessoa pergunta para o Copilot, essa pergunta não vai direto para o motor, que é chamado de LLM. Ela passa antes para o Graph. O que faz o Graph? Ele te conhece, ele guarda suas interações, ele acessa seus e-mails, seu drive, se você deixar claro, né? E ele te conhece. Quando você faz o seu, entre aspas, prompt, que é a pergunta ou a ordem para IA, essa pergunta não vai para o LLM motor, ele vai para o Graph primeiro. O Graph ajusta a sua pergunta para ser melhor entendido pelo LLM. Ele muda a sua pergunta. Por quê? Porque você pensa de uma forma, a máquina pensa de outra. Aí chega, entre aspas, traduzido para o LLM. Aí o LLM processa. Aí manda a resposta para quem? Para você? Não. A resposta dele também vai para o Graph. Aí o Graph ajusta a resposta processada por ele para a sua linguagem.
Toda vez que você perguntou alguma coisa pro ChatGPT e falou, você acertou, deu um like, legal, ele reforçou algumas partes daquela rede neural. E quando você falou que não foi legal, ele enfraqueceu aquela rede. Então ele está aprendendo, é assim que acontece o aprendizado de máquina. E isso só acontece com o tempo e número de interações da pessoa com a IA. Então, eu costumo dizer, né, que o futuro não chega ao mesmo tempo para todos. A prova disso, que estamos aqui discutindo IA, e boa parte do Brasil não tem saneamento básico. Na IA isso também funciona, porque o seu graph começa do zero e ele vai amadurecer à medida que você dá a possibilidade para ele. Eu tenho um amigo em um dos eventos, olha que interessante, né? Eu estava em casa no domingo à noite, aí meu filho pediu ajuda para uma prova de geografia. Meu filho tem 14 anos. Leandro, eu não sabia o que falar para ele, cara. Então eu estava também assim atrasado com o meu trabalho, não tinha tempo. Então, não, e pânico, né? Geografia, não sei mais, tá boado. O que ele fez? Entrou no ChatGPT. Quais são as principais perguntas que podem cair na prova de um garoto de 14 anos de geografia nesse tema? Aí o ChatGPT deu as 10 perguntas, ele deu pro filho, né? E o filho estudou. Aí o filho foi na segunda-feira de manhã na escola. Meio-dia volta o filho. Aí o filho fala, pai, não te conto, o que foi? Caíram as 10 perguntas que você me passou. Por que isso aconteceu? Porque a professora teve a mesma ideia. Também pediu as 10 principais perguntas para o ChatGPT para fazer a prova. Só que provavelmente, tanto o professor como o pai eram iniciantes no ChatGPT e o graph deles estava num momento semelhante. Se eles fizerem hoje, provavelmente as 10 perguntas serão diferentes. Porque ele já vai ter aprendido essas questões e já sabe que você está num outro momento. A professora que trabalha com geografia do pai, talvez não. Porque aquele assunto de geografia não é um assunto do pai. E aí, o seu agente inteligente, o seu auxiliar de IA, ele é mais especializado para você de acordo com o alimento que você dá para ele, que são as suas interações. Nossa, eu vou começar a interagir muito agora. Urgente. Não, é para ontem. O meu só sabe falar inglês, porque eu só fico pedindo para ele corrigir as coisas em inglês para mim. Eu tô criando um gringo. Urgente, porque quando você precisar... Gente, vamos falar de música agora. Vou chegar em casa conversar demais agora. Isso é urgente, cara, porque o motor, que é o LLM, é igual para todo mundo. Mas o graph é que nem não. cartão de crédito. É pessoal, intransferível, cada um tem o seu. Uau! E como a inteligência artificial pode mudar ou pode melhorar a maneira como as marcas se relacionam com o mercado? Esse é um dos meus trabalhos também, tá? O que a IA faz muito bem? Ela analisa um grande volume de dados, muito rápido, a um custo próximo do zero. Identifica padrões e te dá uma resposta probabilística. Essa é uma das funções da IA. Tá? Muitos dos problemas que nós temos nas empresas, no caso, por exemplo, do marketing, é isso. Imagina, a quantidade de dados, traçar um supermercado, por exemplo. Eu já fui gerente supermercadista. É um absurdo o número de operações. Como é que você entende aquilo, traça a tendência, identifica? Só IA. Ou você vai colocar muito mais pessoas a cada vez na sua equipe, ou você vai colocar um catalisador, que na química é o agente que acelera a reação química, chamado IA. Como é que a minha startup saiu do 0 a 1 milhão em 2 anos? Sendo que nós éramos 2 professores, que nós sabíamos onde nós estávamos atuando, tinha um mercado sim, mas nós colocamos um motor, uma tecnologia que a gente chama na Singularity, tecnologia exponencial, que foi a inteligência artificial, para fazer o trabalho que uma grande empresa faria, só que com poder tecnológico. Nós chegamos por conta da IA. Mas isso tudo é a partir, né, você falou disso, inteligência híbrida, né, mas é a partir da inteligência humana, né? Tudo isso é a partir do que acontece ali também, né? Você não distancia, porque a gente acha inteligência artificial muitas vezes uma coisa muito distante, mas não. São os dados reais, aquele conjunto de, né, aquela equipe, aquelas vontades aplicadas num mundo... Eu vejo sua pergunta em 2 prismas. O primeiro é esse mesmo, olha, tem uma série de dados aqui, essa é a parte da máquina, essa é a parte do humano, quem sente, quem tem emoção é humano. E, por exemplo, no julgamento, o julgamento é um ato humano. Inclusive existe algo chamado hermenêutica, que é o papel do juiz, a capacidade do juiz interpretar a lei que não está totalmente escrito em relação àquilo, interprete. O julgamento é um ato humano, não pode ser substituído para IA. Essas questões emocionais, de compliance, enfim, mas... Tem uma outra forma
tem algo chamado fenótipo digital. O que é isso? Genótipos são os nossos genes, fenótipos são as características dos seus rastros comportamentais. Fenótipo digital são os nossos rastros digitais que nós estamos deixando nas redes sociais, nos relógios inteligentes, porque aqui esse relógio tem minha qualidade de sono, a qualidade da minha respiração, atividade cardíaca. E a atividade cardíaca tem a relação com intensidade emocional, com reação ao ambiente. Todas essas informações involuntárias fisiológicas estão hoje na rede. Isso é chamado de fenótipo digital, que dá um conhecimento sobre você, inclusive emocional, enorme. Quando você usa um óculos de realidade virtual hoje, por exemplo, da Meta ou da Microsoft, ele tem um eye tracker, que é um rastreador ocular, que ele identifica não só para onde você olha, mas se você dilatou a pupila, ou seja, ele tem informações que ele, muitas vezes não precisa que você dê o like, porque ele já sabe que você gostou. Isso plugado nas suas informações comportamentais e no seu relato dá um poder enorme. Isso alimentando a IA, maior ainda. Esse é o mundo para onde nós estamos indo. Eu fico olhando para você achando que você está fazendo um rastreamento dos meus olhos durante a conversa. Você acredita? Já me falaram isso, sabia? Mas a intenção não é essa. Mas se que eu faço essa loucura, intenção, né? desculpa. Não, mas tem isso, tem esse controle. Parece que através disso se tem um controle de tudo, né? Claro que fora da. Essa é uma pergunta muito legal. Na verdade, nós não temos esse controle. Nós temos, por exemplo, um neurocientista, como é o meu caso, né, da questão cognitiva, comportamental, nós temos algumas condições de interpretar reações fisiológicas comportamentais. Sim, mas daí falar que a gente controla não, porque o comportamento ele é caótico, cara. Então, quando a pessoa faz pesquisa de mercado, ela entende o que aconteceu. É como você dirigir um carro olhando para o retrovisor. Você sabe o que passou, mas não sabe para onde o carro vai. Sim. Então, pesquisa é isso. A dificuldade da pesquisa é o quê? Traçar tendência. É mais fácil para uma área de marketing, por exemplo, conduzir comportamento criando algo persuasivo do que tentar interpretar para onde que aquela pessoa vai se ela passou por tal caminho. Então, essa é a linha hoje muito trabalhada pelo marketing. E acho que cada vez mais caótico, né, esse mundo, cada vez mais difícil de fazer essa previsibilidade, né? A gente estava falando várias vezes aqui sobre comunicação, né? Como mesmo quando você recebe números que esse é o engajamento correto, você não sabe se está realmente engajando. Então é cada vez mais misterioso tudo, ao mesmo tempo em que cada vez mais controlado, é muito mais difícil de controlar, né? Totalmente, por exemplo, uma grande empresa de varejo, por exemplo, tem todos os dados do cliente até ele entrar na loja. Entrou na loja, ele não tem dado nenhum, só vai ter o cupom fiscal. Agora imagina, você está no supermercado, todas as embalagens ali foi feita por uma equipe de marketing, de engenharia, a embalagem. Como é que você entra no supermercado? Empurrando o carrinho, talvez com o seu filho, não, com o seu cônjuge, aí a criança pedindo um brinquedo, aí você empurra o WhatsApp. Cara, é o caos. Como é que nós vamos olhar uma embalagem? O que ela vai pensar? Não dá, cara. É mais fácil você criar algo persuasivo para quê? Para mudar o comportamento dela do que tentar entender naquele caos para onde ela vai. E como a inteligência artificial pode ajudar a gente também nesse mundo que a gente está vivendo com emergência climática, enfim, mil questões sociais, tem todas essas questões que também se tornam cada vez mais presentes em grandes empresas, ainda bem. Bom, vamos por partes. Questões climáticas. Nós temos dados do planeta, entendeu? Tem muito dado ali. A IA pode ajudar a gente, por exemplo, dobra de proteína. É um dos maiores enigmas da química, da farmácia, por exemplo, porque você pinga um reagente ali, vai fosforilar aquela proteína, ela vai dobrar de uma outra forma, vira uma outra substância. Como prever isso? Complicadíssimo. A IA entendeu esse jogo, está prevendo possíveis dobras de proteína de acordo com determinado reagente. Ou seja, olha o tempo que nós estamos encurtando para criar medicamentos, vacinas. A questão climática também, que são vários dados de alteração nesse ambiente caótico. Agora, vamos pegar também a outra questão que você falou agora, que são essas questões de preocupação com questões sociais. Eu já ouvi falar, olha, essa IA tomou uma decisão racista. Imagina, a IA não tem menor sentimento, menor intenção de fazer isso. Provavelmente o que acontece? Os dados estão sujos. Os dados ali estão de uma forma que quando ela traça a tendência, a resposta probabilística é essa, mas não que ela é racista. O que aconteceu é que aqueles dados não foram tratados. Aqueles dados não tem um padrão. Ou não foram
não foram tratadas de uma forma correta. Então, ela solta uma resposta probabilística. Qual que é o primeiro trabalho do cientista de dados? É fazer o que a gente chama de higienização desses dados, entendeu? Que é a limpeza dos dados, colocar aquilo ali de uma forma muito, muito mais confiável. E aí a IA pega aquilo e traça a tendência. Então, é um trabalho humano não feito que está sendo atribuído para uma IA que solta uma resposta probabilística. Sim. Bom, para terminar, eu queria que as 3 coisas que você acha que vão ser totalmente transformadas a médio prazo pela adoção da inteligência artificial. Boa, falo de bate-pronto. Primeira, educação. Educação. A educação, a gente aprende do mesmo jeito desde a Revolução Industrial. E teve que ser assim porque foi o passo que nós tivemos como evolução. Só que hoje a IA consegue identificar a sua expertise, a sua expectativa, o seu nível e te transferir um conhecimento personalizado. E acompanhar isso. Vai substituir o professor? Não precisa fazer isso. Não precisa. Tá? Mas vamos pegar aqui quando eu também surge essa questão, né? Falar, vai substituir o professor, eu não quero. Não, peraí. Você que tem professor, né? E quem não tem? Quem está no interior do Maranhão com uma dificuldade ali que precisa de um conhecimento de qualidade. De repente, essa IA plugando com o professor local, será que não vai dar uma sobreajuda para essa pessoa? Provavelmente sim. Então, primeiro, educação. Nós vamos ter uma revolução muito grande na educação. Nós vamos ter uma outra revolução muito grande na saúde. Só que no Brasil nós temos um crivo chamado Anvisa, que aprova ou não, de acordo com... Então pode demorar um pouco mais na saúde. Tá? Mas a saúde, a engenharia genética vai evoluir muito, a eletroestimulação, farmácia, muito a saúde, porque o que nós fazíamos antes, né, com tentativa e erro, a IA está prevendo. E uma outra área, judiciário. O judiciário, ele precisa de um reforço. Olha só no Brasil, né? Estou muito envolvido no judiciário, ajudando com questões da IA. Um magistrado hoje julga em média 2.000 processos por ano. Nunca julgou tanto, é recorde. A performance deles é enorme. Só que para baixar os níveis dos estoques de processo a ponto que nós precisamos, ele teria que julgar 6.000. É impossível. Impossível. É impossível. Então, nós precisamos da IA para equilibrar esse jogo. Então, eu não estou discutindo aqui IA para cortar emprego, mas para dar corpo a uma demanda que nós já temos. E aí a IA é transformadora. Então eu vejo, né, como eu sou, claro, o professor da Singularity, eu olho o copo meio cheio, eu tenho uma visão positiva. É claro que toda a ferramenta ao longo da história da humanidade teve 2 caminhos. Sim. Uns foram utilizar pelo bom caminho, outro pelo mau caminho, e tem alguém no crivo ali que faz a ordem. Olha, isso aqui está errado, isso aqui está certo. Tá? Então eu vejo com bons olhos, tá? Mas nós vamos ter nos próximos 5 anos um mundo bem diferente com essa adoção rápida da IA. E quem não entendeu, de novo, o futuro não chega ao mesmo tempo para todos. Para uns vai chegar antes, para outros vai chegar depois. E para esses que chegaram depois, talvez não dê tempo de reação. Essa é a minha preocupação. Sim. Nossa, vou precisar de uns 3 dias, Leandro, para digerir tudo isso, mas foi muito maravilhoso. Te agradeço profundamente pelo papo. Obrigada. Eu adorei a conversa, obrigado pelo convite, foi um prazer, um grande abraço. Espero que vocês também gostem. Obrigado pelo convite. Deve estar todo mundo que nem eu, com a pupila dilatada. Pessoal, valeu demais, obrigado. Um grande abraço, fiquem com Deus. Valeu. Obrigada à nossa audiência engajada. Esse foi o Engaja Talks. Acompanhe os outros episódios no seu tocador favorito. Engaja Talks é uma produção da MCI Brasil. Com a minha apresentação, eu sou a Roberta Martinelli. Curadoria e roteiro, Juliana Aranega. E produção audiovisual, Agência da Imagem e Estúdio Prismatias.